Oi, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, principalmente para o meu filho, o Peter, que é a doutora Cristiane, que ela é endócrino. E ela tem mais uma convidada especial, que é a Laura, que está junto com ela, que também vai nos ajudar hoje no nosso podcast. E a gente vai saber um pouquinho mais desse universo da endocrinologia. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Vim aqui com a Laura. Então, eu queria primeiramente te agradecer muito por estar aqui. Eu que agradeço o convite, uma boa tarde a todos, né? E vamos lá conversar um pouquinho sobre endocrinologia. Então, doutora, eu começo sempre assim. Por que a escolha da endocrinologia? A endocrinologia ela acabou surgindo sem querer na minha vida. Desde o segundo ano de faculdade, eu acabei fazendo estágios na área de cardiologia. Achei cardiologia? que fosse seguir na área de cardiologia. E aí, durante a minha residência, eu comecei a atender alguns casos de endocrinologia, porque é uma área que ninguém gostava, para ser sincera. Todo mundo queria ir deixando, ia passando, e meus R2, eles acabavam deixando para mim, e acabou que foi uma área que me despertou muita curiosidade. No mesmo ano, durante a residência, eu acabei tendo uma cachorrinha que era diabética, tinha hipotireoidismo, e as coisas foram se encaixando, foram caminhando, até que eu decidi pela especialização na área. E é uma área nova, né, doutora? Assim, porque a gente não escutava muito isso antes, né? As doenças endócrinas, elas são antigas, né, como as outras, mas a investigação... Não tinha um cuidado específico, né? O acompanhamento acabou tornando a especialidade uma especialidade mais recente. Mas a gente já tem aí o avanço da endocrinologia aqui no Brasil já há mais de uma década, né? Com profissionais que trouxeram novidades pra gente em relação aos tratamentos. E é uma área muito crescente aqui no Brasil, com profissionais muito capacitados, a endocrinologia no Brasil em relação à pesquisa, em relação a evolução, ela tá tendo uma evolução muito interessante. E, doutora, quais são, assim, as doenças que ela abrange? Assim, a parte da endocrinologia. Dentro da endocrinologia, a gente acaba tratando todas as doenças que estão relacionadas às glândulas endócrinas. Então, diabetes, tanto no cão quanto no gato, o hipotireoidismo, principalmente no cão, o hipertireoidismo no gato, uma doença que todo mundo esquece, que acaba sendo uma doença endócrina, que é a obesidade. A gente hoje sabe que o tecido adiposo, ele é hormonalmente ativo. Então, são as principais doenças aí que a gente acaba tratando na rotina. E claro que a gente tem aí algumas outras que são mais... menos corriqueiras, então doenças da paratireoide, diabetes insípidos, mas que aí essas elas são menos comuns. E, doutor, por que você falou assim, que no gato é hiper, é isso? E no cão é a hipo? Por quê? São mais corriqueiras? Como é que eu vou me expressar? Pode ter as duas, assim, tanto um cão ter ao contrário do que falou, ou é que elas são mais recorrentes, e cão é um de um jeito e o gato do outro? A gente pode ter as duas nas duas espécies, porém, o cão, pela etiologia da doença, do motivo por que esse cachorro ele se torna hipotireoideu ou hipertireoideu, o hipotireoidismo ele é mais comum. No cão, o hipertireoidismo ele vem em alguns pacientes, mas aí por conta de tumores na tireoide. E os tumores de tireoide no cão, se a gente for olhar em relação ao número de cães que tem tumores funcionais, ele é muito pequeno. Então, a gente não tem uma quantidade de cães que tem hipertireoidismo muito grande. E no gato, o hipotireoidismo ele pode acontecer, mas normalmente vem naqueles pacientes mais novos. É uma doença bem mais rara. Acontece, mas é mais rara. E uma coisa também que a gente falou do caso da obesidade. A gente tem o Peter em comum,
que realmente, o Peter foi ao contrário, ele ficou realmente, ele chegou a pesar quase 5 quilos, né? E depois eu comecei a emagrecer, que a gente descobriu que era diabetes. Então, e tem muita gente que tem mania de falar assim, ele tá gordinho, ele é tão bonitinho, e gordura não tem nada a ver de ser bonitinho, não. Tem que tomar cuidado quando começar a passar dos limites do peso. Tem que ficar sempre fazendo os exames, verificar isso, né? Pra evitar que aconteça de desenvolver uma doença. Sim, a gente acho que vive em um país em que culturalmente o gordinho ele é o cachorro, o gato, ele é mais bonitinho, Mais né? fofinho, Mais fofinho, e na verdade é o contrário, né? A gente tem que lembrar que a obesidade ela traz consequências graves tanto para expectativa de vida, então tempo de vida, quanto para a qualidade de vida dos cães e dos gatos, né? Lembrando que são várias as consequências. No gato, por exemplo, o diabetes muitas vezes vem em decorrência da obesidade, que causa uma resistência à ação da insulina e que pode trazer aí consequências mais importantes para esses pacientes. Porque, bom, o Peter foi assim, eu percebi que realmente ele estava um pouco, mas eu percebi mesmo quando ele começa a emagrecer, que gozado, né? Ele emagrece, ele começou a emagrecer e começou a comer. Ele comia e não parecia que não pegava peso. Aonde eu fui levar, aí falou, vamos fazer, fez os exames de tireoide e descobriu que era, então, a diabetes. Mas o tratamento assim, hoje o tratamento é bem interessante. A gente tem a insulina, tem aquele negocinho que a gente coloca, tá bem avançado. A senhora acha que em matéria de ração, de tratamento, já está bem avançado? Assim, a gente está encontrando... Porque eu lembro, quando o meu primeiro gato teve problema renal, naquela época não tinha ração renal. Quer dizer, tinha uma só. E ele não se adaptou de jeito nenhum. E hoje, quando a gente vai, por exemplo, no do Peter, muitas vezes ele não gosta, vai lá, já tem a farmina, já tem não sei o quê. Então, acho que agora também a parte de ração, de complemento, já melhorou bastante, né? Já, a gente tá crescendo, né, não só na endocrinologia, nos tratamentos, mas visando aí a parte da endocrinologia nos tratamentos terapêuticos, com alimentos já voltados para grande parte das doenças que os cães e gatos apresentam. Então, tratamentos voltados para a obesidade, nos pacientes em que a gente tem que promover saciedade, com dietas que a gente consegue promover uma saciedade melhor. Estamos evoluindo também em relação às pesquisas para que a gente tenha não só um tipo de insulina. Antigamente a gente usava uma insulina para cão, uma insulina para gato, e é o que o consenso mais antigo ainda, se a gente for ver, de disponibilidade de insulina aqui no Brasil, ainda é o que o consenso mandaria a gente usar, mas a gente já está com um monte de pesquisas, um monte de trabalhos mostrando que a gente pode utilizar outras insulinas humanas com um controle até melhor do que as insulinas que a gente fala que eram antigas, né, que a gente usava antigamente. E não só isso, desenvolvendo aí também pesquisas e trabalhos para monitoramento, que aí foi onde você acabou citando, né, do Libre, que é o dispositivo para mensuração, que facilita bastante a vida dos tutores e do endocrinologista muitas vezes também, porque a gente consegue, dependendo, né, do paciente que não deixa a gente aferir, ou o gato, que é um pouquinho mais complicado, porque eles fazem aquelas hiperglicemias de estresse, então estressou, subiu a glicemia, a hora que a gente vai aferir, às vezes não é a realidade do paciente, então acaba gato facilitando. É ótimo para isso, né? Gato. É triste, ele é triste. Mas, e doutora, como é que faz assim? Como é que a gente pode saber, assim, o que a gente pode ver, por exemplo, uma pessoa saber se o pet dela está tendo algum problema endócrino? O que ele apresenta? O que ela pode ficar assim, que ela pode perceber, já ficar com a antenada, falou, opa, vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo? Bom, vou começar pelas doenças mais comuns. Então, no diabetes, são pacientes que normalmente eles comem bem, muito bem, bebem muita água, fazem muito xixi e começam a emagrecer. Então, foi o caso do Peter. Porque a insulina, ela é necessária para que a gente promova crescimento de musculatura, que a gente não perca gordura. Então, são pacientes que, apesar de conseguirem comer muito bem, eles acabam não conseguindo utilizar a energia que vem do alimento e acabam emagrecendo. Em relação a
as doenças da tireoide aí, se a gente for pensar em cão e gato, né? No cão, a gente tá pensando no hipotireoidismo, então uma redução de metabolismo, é um paciente mais quieto, mais letárgico, que ganha peso sem comer uma quantidade de alimento grande, pacientes com problemas dermatológicos, então a gente muitas vezes vê queda de pelo, falha de pelo na região dorsal, do rabinho. No hipertireoidismo, então, de felinos, um emagrecimento com o paciente comendo muito bem, porque o metabolismo, ele tá muito acelerado. Pacientes que bebem muita água e fazem muito xixi, tá? Às vezes é uma doença para gatos, né? De gatos um pouquinho mais velhos, então a partir dos 9 anos, e que a gente começa a ver uma mudança até de comportamento. São gatos que às vezes eles vão ficando mais velhos e vão ficando mais quietos, de repente os tutores vêm falando: nossa, parece que ele é jovem de novo. Começou a caminhar mais, começou a ficar mais ativo, e na verdade isso é uma consequência da doença por aumento do metabolismo. Né? Olha que interessante. E aí, também pensando no cão, principalmente, não que não aconteça no gato, mas o excesso de cortisol, né? O hipercortisolismo, então são pacientes que eles comem muito bem, bebem muita água, fazem muito xixi e ganham peso. Tem uma dificuldade de perda de peso, então por mais que a gente faça dieta, são pacientes que não perdem peso, a gente tem uma dificuldade grande, um abdômen bem distendido, problemas dermatológicos também, então rarefação de pelo na região também da cauda, na região dorsal. E pensando aí também que, apesar de não ser tão comum, mas acontece com uma frequência maior do que a gente imaginava alguns anos atrás, a falta do cortisol no cão, causando vômito, diarreia, falta de apetite, emagrecimento, e por ser muito inespecífico, né, várias doenças conseguem trazer essa sintomatologia. A gente acaba esquecendo um pouquinho dela, e acaba que quando a gente faz o diagnóstico, é um diagnóstico já um pouco mais tardio, mas que quando feito a gente tem uma resposta muito boa em relação ao tratamento. E é bom sempre a gente pôr isso na cabeça, que a gente tem que fazer um check-up pelo menos uma vez ao ano no animal para verificar tudo isso, glicemia, para já poder prevenir alguma alteração, se tiver alguma alteração, porque muitas vezes, e a diabetes ela pode também ser reversível, não pode, doutora, em alguns casos? Em alguns casos a gente pode ter reversão, então no cão, o que a gente vê de a gente conseguir realmente fazer com que esse cão deixe de ser diabético são as fêmeas que não são castradas e que estão num período específico do ciclo delas, que é o diestro. É um momento em que a mama da cadela ela acaba liberando muito hormônio do crescimento, e esse hormônio do crescimento ele leva a uma resistência da ação da insulina muito significativa. E assim a gente consegue, estando nesse período, a gente faz a castração, a gente tira esse fator de resistência à ação da insulina e o pâncreas ainda produz insulina, esse cachorro ele pode, né, essa cadela consegue reverter, não em todos os casos, mas a gente tem visto aí uma boa correlação entre a castração nesse período e a remissão, tá? Outros cães, então, em outros cadelas que já foram castradas, machos, pro cachorro, a gente acaba entendendo que é um paciente que ele vai se tornar diabético aí pro resto da vida. Agora, o gato, ele é um paciente que em grande parte, ele é diabético tipo 2, então ele tem uma resistência à ação da insulina associada à obesidade, ao sobrepeso, à falta de atividade, à alimentação, e que se a gente consegue corrigir isso a tempo, em alguns pacientes a gente consegue a remissão. Então, o gato, um dos objetivos que a gente tem durante o tratamento do diabetes é tentar essa remissão. Ela não vai acontecer em todos os pacientes, a gente não tem como prometer isso para o tutor, mas a gente vai tentar emagrecer, melhorar controle de glicemia,
E outras causas, né, de resistência são da insulina que às vezes vem junto. Então, o paciente é um paciente hipertireoideu junto, então a tireoide está com um metabolismo um pouquinho diferente. É um paciente, às vezes, doente renal, que também pode ter uma resistência à ação da insulina diferente do paciente que não tem nada, né? Mas é um dos nossos objetivos. A gente consegue, em alguns pacientes, reverter aí esse quadro de diabetes. É importante também frisar, porque no meu caso eu vou ter que falar da diabetes, porque é o caso do Peter. Mas o que é importante frisar também é que o tratamento é muito bom, ele tem uma vida normal, né? Porque assim, teve uma vez até que quando o Luiz Henrique brincou até comigo um dia, você aplicou insulina ou você aplicou gasolina? Porque ele corre, ele brinca, ele tem assim uma vida, então entender que se o paciente tiver qualquer um desses, o tratamento é muito bom, a vida dele é normal, ele segue a mesma coisa. É lógico, seguindo dentro do regime, dentro dos padrões que a gente tem que dar de alimentação, de ração, mas que ele segue, assim, muito bem. Assim, é normal, não muda absolutamente nada. Você tem que fazer os controles direitinho, mas porque muita gente fala assim, nossa, você tá diabético, ai meu Deus, eu vou morrer, não, eu vou, sabe? Então não tem nada a ver, porque eu tenho como experiência que é bem tranquilo. A gente sabe que tem doenças endócrinas que têm consequências importantes. Então, o tratamento, ele é muito importante. O controle é muito importante. Tem que seguir direito, né? Então, a gente fazer um tratamento adequado. Mas a gente sabe hoje que a gente consegue promover uma qualidade de vida para esses pacientes boa e aumentar a expectativa de vida também. Exatamente. Que é o nosso objetivo. E pensando aí nas doenças endócrinas e principalmente no diabetes, a gente tem que lembrar que um dos nossos objetivos também é promover qualidade de vida para os tutores. Porque não adianta a gente promover qualidade de vida para o animal, e a gente sabe que é uma doença que é difícil da gente conseguir controlar e da gente entender e de trazer segurança para vocês também, porque a insulina é um hormônio super potente, então a gente tem que promover também qualidade de vida para vocês, tutores, para que vocês tratem a doença com tranquilidade, entendendo o que está acontecendo com o animal de vocês, porque assim a gente consegue até uma adesão melhor no tratamento, com uma melhor qualidade de vida e um aumento na expectativa de vida também. No começo a gente assusta um pouco, né? Fica meio... eu sou muito... assim, regrada. Então, desde que fala, eu faço tudo certinho. Então, uma coisa que a gente tem que falar muito é que todos os tratamentos, seja ele qual for, seja diabetes, seja de tireoide, tem que seguir certinho, tem que fazer o tratamento certo, né? Ah, nossa, mas é uma bolachinha, eu vou dar. Não, você não pode comer, não é para dar, não é? Então, assim, regrado. Mas no começo a gente fica meio assustada, mas depois a gente já vai dando uma relaxada e vê que é tranquilo. Graças a Deus é muito tranquilo. E, doutora, o que a gente pode, então, fazer para prevenir? Ou seja, vamos prevenir, vamos tentar não fazer com que o nosso petzinho não tenha esse tipo de problema. Vamos lá. No caso de diabetes, principalmente no gato, controle de peso, né? É super importante, a gente sabe que o tecido adiposo, ele vai causar uma resistência à ação da insulina, é a gente manter esse gato ativo, tá? Que também vai ajudar aí numa ação melhor da insulina. Os check-ups, a gente não pode esquecer dos check-ups periódicos, né? Conversar aí com o veterinário de base de vocês, então com o clínico geral, ficar de olho no cão e no gato, entender mudança de comportamento. Eu falo dentro das doenças endócrinas, uma das principais coisas que a gente tenta pegar na anamnese, nessa conversa que a gente tem com os tutores, é mudança de comportamento, porque a maior parte dessas doenças, elas se desenvolvem em pacientes que não são tão jovens, né? São pacientes mais velhinhos, de meia idade, e que eles tinham um comportamento num momento da vida deles e de repente mudou. Então é aquele cachorro que comia bem, mas não comia exagerado e de repente mudou o comportamento alimentar, mudou a ingestão de água, mudou a quantidade de xixi. E isso é super importante, que o tutor esteja perto do animal para conseguir enxergar. Então, mudança de comportamento, levar no clínico geral para que a gente entenda o que está acontecendo, o porquê dessa mudança, os check-ups e o controle de peso, que é bem importante. Isso daí é bom. Por isso que fica aqui a dica, viu? Não é porque tá gordinho que tá bonitinho, né? Então,
né? Aquela mania de achar, O que Garfield bonito. não é mais bonito. Nossa, o Garfield então já ia ser seu paciente, porque o que ele come... Então, assim, muitas vezes a pessoa olha e acha legal. E não é assim, tem que... E uma coisa também, doutora, hoje em dia, apartamento quase que dificilmente mais tem casa, que antes os nossos, principalmente eu tinha cachorro na época, mas uma gata é mais difícil, mas minha mãe tinha um gato que passeava por lá. Tinha casa, corria. Hoje eles estão muito dentro de casa, principalmente o cachorro ainda anda, né? Agora o gato não. E não é toda hora que você chega e vai brincar, embora que o pessoal do comportamental fala, não, tem que ficar tirar 10 minutos para eles para brincar. É que como eu tenho dois, um sai correndo atrás do outro, que parece dois loucos. Então, isso também a gente tem que ficar em observação, porque eles não têm a atividade que eles teriam se eles estivessem na natureza, estivessem soltos por aí. Então, isso também hoje em dia também diminui esse contato deles de correr, de brincar. Então, a gente tem que ficar mais atento, né? Hoje eu falo, os animais eles estão mais preguiçosos, né? Exatamente. Se a gente não estimula, eles acabam ficando mais tempo deitado, não fazem atividade física. Para toda espécie, né? Atividade física, a gente tá ativo, é super importante pro cão e pro gato, também. Assim, eu falo, tem muita gente que fala, eu moro em apartamento, minha rua é perigosa para passear. A gente consegue desenvolver algumas técnicas, principalmente conversando com o pessoal do comportamento, que sempre, tanto do cão quanto do gato, que tem várias ideias legais aí de a gente aumentar a atividade dentro de casa. Às vezes, dependendo do pacientes mais velhinhos, a gente fala, às vezes, só dele ir atrás do tutor dentro de casa várias vezes ao dia, Peter, já é uma atividade física. Onde eu vou, ele vai atrás. Ele parece sombra. E é só que eu falei, quando você tem mais um, que é uma das coisas que elas mandam, nunca tem um gato sozinho. Porque quando tem mais um, os dois, tem hora que eles se pegam, mas eles correm assim. E o Peter, ele sobe em cima do muro. Um dia eles passaram por cima do Luiz Henrique, a gente tava sentado numa coisa, deu um salto, passou por cima. Isso é porque ele já tá ele vai fazer 14 anos. Então, assim, então isso estimula um pouco. Mas o importante é isso, a gente manter tudo isso. A gente estimular e lembrar que a gente também tem que se estimular, né? Também tem que se estimular. O que a gente tem visto é que muitas vezes o gato, o cão que vem pra gente com sobrepeso, vem de uma família que também não se exercita, de uma família que não consegue controlar a alimentação de maneira adequada. E para a gente ter uma adesão ao tratamento, principalmente da obesidade, muitas vezes a gente precisa da adesão da família. E muitas vezes eu, como endocrinologista, vejo, né, que os pacientes precisam perder peso, por exemplo, e a família toda acaba se estimulando, e a gente vê, junto com a perda do peso do cão, do gato, também a família se adequando em relação ao exercício, em relação à atividade, em relação à perda de peso. Eu adoro, né? Eu sou viciada em academia. Não posso levar o Peter para fazer esteira junto comigo. Mas é isso mesmo. Isso aí, uma vez eu fiz uma matéria sobre isso, que você estimulando o animal a andar, principalmente o cão, você acaba andando junto. Bom, doutor, olha, eu acho que a gente deu uma boa visão do que é né, Laura? Lá. Então, eu queria agradecer, então, mais uma vez, por você ter vindo, por causa ainda da Nenê. Laura, obrigada por você ter vindo também, viu, meu amor? Tá com dentinho, né? Ainda não, acho que logo vai vir. Eu queria agradecer, então, doutora, muito obrigada, viu? E, gente, tá aí, é o seguinte, cuide do seu animal, cuidado com o peso dele, que no gato, como é que fala? Animal muito gordinho, também não é muito bom, não. E espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Até o próximo.